Saúdo os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Sexta-feira, 1º de agosto de 2025. Estamos aqui fazendo um culto na empresa Usinagens Afonso. Um culto de agradecimento a Deus pelo mês de julho abençoado, pelo mês de agosto que virá. Estamos aqui com os irmãos e, como foi citado aqui, representando todos os funcionários e os familiares desta empresa, cientes especificamente que nós estamos até aqui como empresa e como seres humanos, como familiares, graças à misericórdia de Deus. Que esse culto seja uma bênção e nós te agradecemos, Pai, em nome de Jesus Cristo pela oportunidade. Amém. Irmãos, harpa cristã, número 198. Vamos lá? Jesus, o bom amigo. Achei um bom amigo, Jesus o Salvador, o escolhido dos milhares para mim. Dos vales é o lírio, o forte mediador, que me purifica e guarda para si. Consolador amado, meu protetor do mal, solicito de minha toma-se. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Consolador amado, meu protetor do mal, solicito de minha toma-se. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Levou-me as dores todas, as mágoas lhe entreguei, minha fortaleza é na tentação. Deixei por ele tudo, os ídolos queimei, e ele me conserva santo coração. Que o mundo me abandona, persiga o tentador, Jesus me guarda até da vida ao fim. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Consolador amado, meu protetor do mal, solicito de minha toma-se. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Não desampara nunca, nem me abandonará, se fiel e obediente eu viver. Um muro é de fogo que me protegerá, até que venha a mim o tempo de morrer. Ao céu então voando, sua glória eu verei, onde a dor e a morte nunca vem. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Consolador amado, meu protetor do mal, solicito de minha toma-se. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Amém, Jesus. Amém. Amém. Thor, pode fazer uma oração pra gente? Agora. Senhor Deus e Pai, estamos diante da Tua presença e queremos louvar e bendizer e engrandecer o Teu nome, Deus. Muito obrigado por essa oportunidade de estarmos, Senhor, reunidos e unidos, Senhor, no pensamento, Senhor, para ouvir a Tua voz. Que na tarde desse dia o Senhor possa ministrar em nossos corações e que nós possamos sair daqui cheio do Teu poder e da Tua glória, Pai. Que o Teu poder e a Tua glória possa transbordar através de nossas vidas, Pai. Que o brilho do Teu Espírito Santo sempre esteja em nossas vidas. Pai,
Toma teu filho agora nas tuas mãos, que estará com essa incumbência de ministrar essa palavra. Que o Senhor possa usar ele de uma forma que o Senhor nunca usou. Que o Senhor possa transmitir, Senhor, a tua palavra através da vida do teu filho, para que o teu nome seja glorificado em nosso meio. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. A palavra de hoje está alicerçada em Atos 17, e o meu objetivo é que o ouvinte estude esta mensagem. É um culto de ensino, não é uma mensagem evangelística, ok? O papel das mensagens dos cultos evangelísticos são feitos pelos pastores nas igrejas, mas nós podemos meditar na palavra de Deus. E eu parto do seguinte princípio: nós estamos aqui na terra, somos peregrinos, muitos são chamados, poucos escolhidos, mas a gente sabe que a palavra de Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16. Em Atos 1,11, temos que Jesus estava sendo assunto aos céus, e diz: os anjos disseram, os quais lhes disseram: homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu ouvistes ir. E em Hebreus 9,28 diz: assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para levar os pecados de muitos. E aqui eu abro um parênteses. Por que, André, de muitos, não de todos? Porque quem aceitou o sacrifício que ele fez terá o pecado perdoado, e quem não aceitar não terá. Então, voltando aqui, para levar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação. Dito isto, vamos abrir e vamos estudar Atos 17, que é uma passagem importantíssima. Vai ser um pouquinho longo, mas a gente vai ler rapidamente, cada um vai ler cerca de 10 versículos, né? Vai até o 34 e vamos embora. Eu começo aqui. Paulo em Tessalônica e em Bereia, e passando por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. E Paulo, como tinha por costume, foi ter com eles, e por 3 sábados disputou com eles sobre as Escrituras, expondo e demonstrando que convinha que Cristo padecesse e ressuscitasse dentre os mortos. Eu estou sem óculos. E este Jesus que vos anuncio, dizia ele, é o Cristo. Amém. Olha que importante, hein? Marca um xizinho aí. 4. E alguns deles creram. E ajuntaram-se com Paulo e Silas, e também uma grande multidão de gregos religiosos, e não poucas mulheres distintas. Mas os judeus desobedientes, movidos de inveja, tomaram consigo alguns homens perversos, dentre os vadios, e, ajuntando o povo, alvoroçaram a cidade, e, assaltando a casa de Jason, procurava trazê-los para junto do povo. E não os achando, trouxeram Jason e alguns irmãos à presença dos magistrados da cidade, clamando estes que têm alvoroçado o mundo, chegaram também aqui. Os quais Jason ou Jason, não sei, recolheu. Todos esses procedem contra os decretos de César, dizendo que há outro rei, Jesus. E alvoroçaram a multidão e os principais da cidade, que ouviram estas coisas. Tendo, porém, recebido satisfação de Jason e dos demais, os soltaram. E logo os irmãos enviaram de noite Paulo e Silas a Bereia, e eles, chegando lá, foram à sinagoga dos judeus. Ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se essas coisas eram assim. Também gostaria que vocês marcassem o xizinho, tanto no versículo 3 como nesse versículo 11. Agora, Ricardão, 12. De sorte que creram
muitos deles, e também mulheres gregas da classe nobre, e não poucos homens. Mas logo que os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus também era anunciada por Paulo em Bereia, foram lá e excitaram as multidões. No mesmo instante, os irmãos mandaram a Paulo que fosse até ao mar, mas Silas e Timóteo ficaram ali. E os que acompanhavam Paulo o levaram até Atenas, e recebendo ordem para que Silas e Timóteo fossem ter com ele o mais depressa possível, partiram. E enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se comovia em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria. Vamos marcar um xizinho nesse versículo 16 também. Pode ir, Thor. De sorte que disputava na sinagoga com os judeus e religiosos, e todos os dias na praça com os que se apresentavam. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam. Vai na paz, não tem. Minha vista tá. Você quer que eu leia para você? Por favor. Tá. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele. Uns diziam: que quer dizer esse paroleiro? Gente, você já ouviu? Eu já ouvi esse adjetivo. A gente muitas vezes é chamado disso. E outros: parece que é pregador de deuses estranhos. Porque eles anunciavam a Jesus e a ressurreição. E tomando-o, levaram ao Areópago, dizendo: poderemos nós saber que doutrina é essa de que falas? Pois coisas estranhas nos trazes aos ouvidos. Queremos, pois, saber o que vem a ser isso. Pois todos os atenienses e estrangeiros residentes de nenhuma outra coisa se ocupavam, senão de ouvir algumas novidades. Olha, vocês prestem atenção aí que eu vou dar oportunidade para vocês depois. O que vocês estão extraindo desse texto, hein? Não vai poder falar, não extrair nada não. 22. E estando Paulo no meio do Areópago, disse: varões atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos. Porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito: ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais, não o conhecendo, e o que eu vos anuncio, o que vos anuncio. Amém. Então vamos marcar o 23 também. Olha só que momento, gente. Paulo, no local mais inteligente da época, no centro da Grécia, Atenas, com filósofos extremamente inteligentes. Paulo, com toda a intrepidez, ele foi levantado por Deus para isso, diz: aquele Deus ali desconhecido é o que vos anuncio. 24. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. Nem tampouco é servido por mão de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá às coisas a vida e a respiração e todas as coisas. Aleluia. E de um só fez toda a geração dos homens para habitar sobre toda a face da terra, determinando tempos já dantes ordenados e os limites de sua habitação. Para que buscassem ao Senhor, se porventura, tateando, ou pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós. Porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Sendo nós, pois, geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro, ou à prata, ou à pedra esculpida por artifícios e imaginação dos homens. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam. Porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo. Por meio disso, deu certeza a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Olha, a minha tradução está assim: porquanto tem determinado um dia
em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do varão que destinou, Jesus Cristo. E disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dos mortos. Aí eu quero que vocês marquem 2x nesse texto, porque aqui agora a gente vai ver a reação dos gregos. E como ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarneciam e outros diziam: acerca disso te ouviremos outra vez. Ou seja, passa depois, que agora a gente não vai falar sobre isso. E assim Paulo saiu do meio deles. Todavia, chegando alguns homens a ele, creram, entre os quais foi Dionísio Areopagita, uma mulher por nome Damares, e com eles outros. Ó, irmãos, o culto aqui vai ser breve, como eu falei. Eu não sei, mas matéria está dada. Cabe a cada um que estiver ouvindo debruçar nesses ensinamentos. O que agora, para não ficar só nessa, vamos lá. O que me chama a atenção, e depois, quem quiser, eu falei brincando, tá? Quem quiser participar, eu gosto muito de deixar registrado. O que eu vejo aqui de trás para frente, todo mundo fala é meio arrogante, né? Muitas pessoas podem até tentar entender a palavra de Deus, mas chega um ponto que elas não conseguem entender mais. Vocês conseguem entender o que eu quero dizer? Parece que tem um bloqueio. Ela vai, mas de um determinado ponto, parece que a gente enxerga algo e o outro não enxerga. E esse aqui foi um momento clássico. Vamos tentar aqui fazer um que, quem, quando, onde, como e porquê. O que? Então Paulo, para quem está ouvindo, que era um judeu da ordem de Gamaliel, um fariseu, que matava cristãos por inocência. Ele achava que estava fazendo certo, embora tivessem 12 discípulos, Pedro, Tiago e João os mais importantes, mas aprove a Deus quis levantar Paulo. Ele devia ser muito capacitado, e ele se mostrou muito capacitado. E ele, tomado pelo Espírito Santo, começando o ministério dele, que foi o ministério mais importante, principalmente para nós, que somos gentios. Ele faz 3 viagens, e neste capítulo, ele vai a Tessalônica, que a gente pode colocar aqui onde tinham judeus, Bereia, que eram, digamos assim, judeus raiz, no sentido de que, não, fala aí, vamos confrontar com a palavra. A primeira etapa a gente pode colocar como os religiosos. O cara é religioso, ele acha que entende as coisas de Deus, mas não entende. O segundo, não eram religiosos, eles vamos debater, e é isso mesmo, você está certo. E só fazendo parênteses aqui, para um judeu que não participou daquele processo ali, da crucificação de Jesus, naquela época não tinha internet, telefone e WhatsApp. Imagina, o judeuzinho lá de outra cidade, aí chegam, Jesus, o Messias sacrificaram lá em Jerusalém. Ele tinha que... Só que acontece, Cabral, quem estiver me ouvindo, Jesus cumpriu centenas de profecias. Às vezes eu me pergunto, o judeu até hoje está esperando Jesus, que nasce em Belém, que nasça de uma virgem, que seja vendido com 30 moedas de prata, que seja crucificado, que não quebre nenhum osso, e várias outras profecias, as profecias de Daniel. É muito difícil, vamos colocar aqui na ótica do judeu, o judeu acha que Jesus é um farsante. Passados 2000 anos, está fácil para a gente saber que o judeu está errado. Mas naquela época, né? Pois bem, não vou me alongar aqui não. Então, Bereia. Muitos pastores iam pegar esse texto da Bereia e colocar o dedo nesse texto. Poxa, nós temos que pegar toda a mensagem e confrontar com a palavra. Então, se você vira um pastor pregando riqueza, que você tem que ser o maioral e que Deus já perdoou todos os seus pecados, independente se você está cometendo ou não, você tem que pegar isso e dar aquela confrontada. Opa! Só que agora a parte que me chama mais atenção foi com os gregos. E aqui, indo para o final, antes um comentário. Eu falei do paroleiro. O que é o paroleiro? O paroleiro é aquele falador. Para muita gente, a gente aquele camarada que talvez esteja na praça, aceita Jesus e tal, não mexe mais a paciência não, né? Então Paulo foi chamado de paroleiro.
de contador de caso. Conta a história aí pra gente. Outro comentário acerca dos estoicos. Gente, o estoicismo é uma coisa linda. Se vocês um dia puderem estudar, o estoicismo é maravilhoso. Ele dá dicas do tipo como se portar, a humildade, não apego a coisas materiais, como ser forte. Quem tiver, acho que muitas pessoas que talvez estejam vendo saibam, mas o estoicismo é legal. Só que Jesus deu um soco nessa filosofia, porque o estoico, ele acha assim, não, você não, de onde você veio? Ele fala, não sei. E para onde você vai? Eu também não sei. Só que a mensagem de Cristo, principalmente da vida eterna, da ressurreição, acabou com o estoicismo, porque o cristianismo, a mensagem de Jesus Cristo, ele engloba todas as virtudes que o estoicismo fala. Você tem que ser um cara virtuoso, você não pode ser um cara mentiroso, roubar, matar, mentir. É como se ele pegasse os mandamentos. Só que a transcendência, ele não acredita em Deus. Então, além da mensagem de Paulo aqui, de Cristo ser dessa questão da divindade, veio a tal da ressurreição, que se eu não me engano, Paulo fala que se a gente não acreditar na ressurreição, vã é a nossa fé. E para um ser humano natural, a coisa mais difícil é acreditar, não apenas que Jesus ressuscitou, mas que nós vamos ressuscitar. Então, André, você está exaltando essa questão. O que você quer dizer com isso? Bom, em primeiro lugar, de certa forma, como nós somos privilegiados. Porque se você falar assim, André, me prova aí que você vai ressuscitar, ou que Jesus Cristo realmente veio e ele é o Filho de Deus, o próprio Deus que ressuscitou. Eu vou falar assim, cara, eu não vou conseguir te provar. Eu creio, essa palavra vai de encontro no meu coração e eu tento pautar minha vida nesse ensinamento. Os gregos estavam indo, quando Paulo fala, e inclusive no versículo 31, vou repetir aqui o 31 para encerrar, portanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo. Talvez aqui a galera já começou a ficar preocupada, porque ele estava indo, de repente há um determinado dia em que virá julgar o mundo por meio do varão que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando dos mortos. Nesse momento os gregos falam, beleza, show de bola, teu ponto é bom, vai com Deus. E o mundo hoje está dividido. Talvez hoje, e eu encerro o bate-papo de hoje, tem um grupo de religiosos no sentido, não no mau sentido da palavra, que eu acho que a religiosidade no sentido da tradição, da moral, da ética é legal, mas você achar que por coisas que você faz, eu estou acendendo uma vela pro santo tal, ou Deus está me abençoando porque eu estou dando o dízimo, ou é porque eu vira um negócio meio complicado. Então, a religiosidade. A importância da gente buscar o conhecimento da palavra como os bereanos. Tem um grupo que está buscando, e tem um grupo que não consegue entender, por mais virtuosos que eles possam ser, quando entra na mensagem da ressurreição, que nós vamos ressuscitar. E aí, graças a Deus que a gente tem o apoio do Espírito Santo, porque imagina trazer uma palavra dessa para uma pessoa, a pessoa crer, só o Espírito Santo, que é uma loucura, né? Aprove a Deus que o Evangelho fosse pregado pela loucura da pregação. Então é isso. Não vou aceitar alguma coisa. Vocês têm alguma coisa aí que o texto tenha chamado a atenção? O que me chamou a atenção é o confronto de várias religiões, né? Você chega ali, tem gregos, tem filósofos, e não está longe do que a gente vive hoje. Trazendo um pouco para o nosso lado, às vezes a gente vê na televisão assim, várias religiões que falam disso, religiões africanas, aí tem o católico, cada um tem uma particularidade ali, e você fica ali naquele meio termo ali. Quando eu vou tentar conversar com minha filha sobre isso, é um ponto que às vezes me falta a palavra, tipo, aí vem, mas pai,
tem uma menininha lá que a família dela é candomblessista. Como eu vou falar para ela? Um dia eu chamei a atenção da minha filha sobre isso, porque ela estava mexendo na internet lá, aí a coleguinha dela, que a família dela é sobre isso, aí colocou um negócio lá. Aí ela usou uma expressão grosseira lá, não estou lembrando qual é a expressão, mas tipo, Deus é maior, alguma coisa do tipo. Aí eu falei, filha, isso é um desrespeito, não pode. A gente não precisa concordar com o que as pessoas falam, mas a gente tem que respeitar, do mesmo jeito que ela tem que respeitar a sua religião, entendeu? Então não pode falar isso, não sei o quê, mas às vezes é difícil explicar. Aí ela pede, pai, me explica isso melhor, às vezes me falta um pouco de palavra. Às vezes me falta um pouquinho para me tentar explicar e fazer essa separação para ela. Muito bom você ter colocado esse ponto, Ricardo, porque com certeza, se a gente reparar a postura de Paulo aqui, ele em nenhum momento foi desrespeitoso, né? E eu até pensei que você fosse falar assim, e qual é a verdade? Aí, que é o que a gente tentou buscar hoje a palavra, o Espírito Santo. A gente crê que existe um Deus. Então, se eu falaria para minha filha, se me perguntasse, filhinha, eu acredito que tem um Deus. Então, se tiver uma religião que fale que não existe um Deus, ou que esse Deus é incomunicável, ou que existem vários deuses, já dá para dar uma filtrada. E aí, as religiões que falam que existe apenas um Deus, tem o cristianismo, o judaísmo e o islamismo. O islamismo deixa para lá, o judaísmo é o que a gente fala aqui. Então, é isso aí mesmo, sempre com muito respeito, até porque, né, tem gente boa em todos os locais, inclusive fora das igrejas, tá? É muito bem colocado. Thor. Exatamente. O que eu queria acrescentar o que traz essa diferença na nossa vida, o que faz essa diferença é exatamente o que Paulo sempre está falando aqui. É o Espírito Santo de Deus que vai dizer para a gente o que é verdade e o que não é. Então eu aproveitando aqui a fala do Ricardo, quando se fala aí de candomblé, essas coisas, eles lá também, ou católico, o que seja, também eles têm o Deus, né? Eles acreditam em Deus. Só que fora Deus, eles precisam de algo mais para chegar até Deus. Então eles ficam, né? É São Jorge, é São não sei o que lá e tal. E no candomblé já são outros nomes que eu não entendo muito, né? Não sei qual é. Mas o foco maior é Deus. A nossa diferença é essa. A gente tem esse livre acesso hoje. O véu foi rasgado. Hoje a gente não precisa mais de um sacerdote imolar lá um animal para poder eu pedir para me purificar, para me santificar. Hoje eu tenho esse acesso direto. Só que as religiões ainda estão agarradas a essas coisas, ficam presos a outras pessoas em vez de ter esse acesso direto a Deus. E o que faz essa diferença na nossa vida? Tanto é que quando o negócio aperta muito na vida de alguém, qual é a primeira coisa? Irmão, vamos lá na casa daquela irmãzinha lá que ora, vamos na casa do pastor, independente de quem seja. Eles vão sempre correr para trás de alguém. Ora pela gente, é que a gente está passando isso, passando aquilo e tal. Então, o que faz isso? O que leva a pessoa a essa situação? É exatamente o Espírito Santo. O Espírito Santo que faz essa diferença de saber se está certo, se está errado, aonde que eu tenho que ir, o que eu tenho que fazer. E é exatamente isso que Paulo está tentando mostrar ali para aquele povo, né? Que cada um acredita em uma coisa e tal. Ele ainda fala assim, esse aqui, esse Deus aqui que vocês não conhecem, é exatamente desse que eu vim falar. Porque só tem aquele Deus, não tem um segundo, terceiro, não, é só um só. Então a nossa diferença maior é essa. E a gente sabe que pode confiar nele, porque ele sempre vai estar ao nosso favor. Sempre vai estar ao nosso favor, sempre trabalhando. Eu não vejo, de repente eu não sinto, não é na hora que eu quero que aconteça, mas ele sempre vai trabalhando. Lá na frente, quando eu olho para trás, eu falo assim, caraca, passei por isso, passei por aquilo, sofri aquilo, mas Deus sempre estava ali me guiando, me protegendo, e é exatamente isso. A diferença disso tudo é hoje o que foi nos deixado, o Espírito Santo de Deus, que faz essa diferença na nossa vida. E só para terminar, eu sei que se a gente fizesse mais uma rodada aqui, a gente ia trazendo mais coisas, mas eu senti no coração uma mensagem aqui. Aqui Paulo, ele estava levando a palavra. Agora, para nós aqui, quem estiver ouvindo, olhando para nós, aqui a gente está falando de ressurreição. A nossa ressurreição, se nós formos de Deus, ela está garantida. O Espírito Santo é o penhor. Então, se a gente tiver o Espírito Santo, é como se fosse um bilhete para a nossa vida eterna. Só que
ressurreição, você morre e volta a viver. A gente tem um desafio, que é matar o velho homem ou a natureza inicial. Então talvez hoje alguém esteja ouvindo e fale assim: não, André, eu já matei quem eu era, hoje eu sou outra pessoa. Aí beleza, você vai ressuscitar. Para a gente ter em mente que só ressuscitará aquele que conseguir matar o que a Bíblia fala de homem natural, né? Isso aí. Eu matei, depois eu vi que o meu homem natural era meio Highlander, ele ressuscitou das profundezas, depois eu vi que era um Munra, eu falei, não, e é todo dia essa luta. Eu matei e tô de olho. Se aí. levantar de novo, vai tomar um tiro de novo. Essa que é a parada. Verdade. Mas, brincadeiras à parte, culto de sexta-feira, graças a Deus, e que tenhamos um mês de agosto muito abençoado. A paz do Senhor Jesus Cristo, hoje e sempre. Amém.